Sejam bem-vindos a mais um podcast Ciro Radiologia, um espaço dedicado à saúde, principalmente à odontologia. É bom lembrar que nosso grupo é composto por 16 unidades em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Também possuímos um laboratório de prótese chamado Ciro Lab, que este ano completa 3 anos. Em agosto, dia 1º e 2 de agosto, convidamos o Dr. Sidney Quina, que faz 8 anos que não frequenta o estado de Goiás e principalmente Goiânia, para o nosso Ciro Experience. Não percam essa oportunidade. Entre em contato com os nossos consultores e garanta sua vaga. Bom, e hoje eu convido um colega nosso, o Dr. Túlio Rassi. Ele é formado na UNAERP no ano de 2002. Ele é especialista, ele fez especialização e mestrado em ortodontia no ano de 2008. Também é especialista em implantodontia no ano de 2012. É professor da Unicampus e da Universo. Também é embaixador da odontologia digital. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo aceite. Que seja um excelente episódio para nós. Obrigado você, doutor Fabiano, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês e espero contribuir da melhor forma aqui no nosso podcast. Doutor, conta pra gente, você é de Goiânia, você é de uma família tão famosa de médicos, dentistas, né? A família Rassi, eu tenho vários amigos aí que de uma forma ou de outra é parente de vocês, né? Eu também sou descendente de libanês, né? A minha família é Azi, né, do Líbano. Meu tataravô veio com meu bisavô do Líbano quando criança, fugindo da guerra. E coincidentemente, meu tataravô era cirurgião, era dentista prático, né, no Líbano. Meu bisavô acabou seguindo a mesma carreira aqui. Então eu tenho um sangue libanês como você e também esse link com a odontologia desde muitos anos, né? Bom, eu sou nascido, criado em Goiânia, sou de uma família tradicional aqui em Goiânia, né? Meu pai é libanês, ele veio do Líbano com 11 anos, então fui criado nessa cultura bem fortemente e... Assim, é uma família que se referenciou aqui no estado de Goiás, principalmente pela medicina, pela engenharia, a odontologia agora, nossa geração, estamos tentando conduzir com a mesma excelência e para a gente é honroso, né, toda essa história que a família tem e de certa maneira também é um compromisso para que a gente execute sempre bons trabalhos para dar continuidade a todo esse histórico que tem da família, né? Ao legado familiar. Ao legado familiar. E o seu pai, alguém da família, é dentista? Meu pai era dentista. Acredito eu que meu pai foi dos primeiros dentistas da família. Meu pai hoje é falecido, mas meu pai sempre exerceu a odontologia, foi minha maior inspiração, até hoje me inspiro nele. E hoje, já na família, eu já tenho vários primos já na odontologia. E assim, é uma família com a tradição na medicina, mas nós hoje na odontologia vamos tentar também deixar um legadozinho. Você recorda qual que era o CRO do seu pai? Qual que era o número? 808. 808? É. Meu pai era 665. 665. Ele formou na Federal? Meu pai formou em Anápolis. Foi a primeira turma de Anápolis. Em Anápolis, né? Aí também pegou essa... 75, o que é 76? Não recordo, né? Não, fez 50 anos, agora 75, então. 75, né? Acho que meu pai é de 73, a turma 73 aqui da Federal. Que legal. Bacana. Coisa boa, não Ele sabia. também trilhou esse caminho acadêmico também. Ele formou, acho que ficou 10 anos lá na Evangélica também, dando aula. E depois saiu, mas passou por essa parte acadêmica também. Qual que era o nome do seu pai? Melik. Melik. Melik, com Melik. ele.
Melik. Com C ou com K no final? K no final. Melik. Diferente, né? Não, nome bem diferente. Sempre tinha que soletrar. Melik. Diferente. Mas é libanês? É libanês, vem de Malik, né? Aí a hora que foram registraram com a letra E, com acento. E tem algum significado o nome? Eu não sei que com certeza deve ter. Deve ter, os né? Os árabes sempre tem um. Sim. E irmãos? Tem um irmão, hoje ele mora na Inglaterra, ele é bioquímico, ele mora em Oxford, trabalha numa indústria lá de Oxford, está bem estabelecido lá. Não é dentista? Não seguiu o mesmo caminho do pai, não. Só eu que trilhei a odontologia. E aí, inspirado, como você foi, deve ter sido mais ou menos como o meu caso, como foi inspirado pelo seu pai, você nunca pensou em fazer outra faculdade, outro ramo a não ser odontologia? Assim, na fase de juventude, a gente, às vezes, pensa em outros caminhos. Eu cheguei a pensar na engenharia civil, eu sempre fui muito habilidoso, né? Falando um pouco da minha infância, foi uma infância muito feliz, mas eu era uma criança que gostava muito de desenhar, de desmontar, montar. Então eu sabia que alguma dessas profissões seria o caminho que eu iria buscar. E eu via muito meu pai trabalhando em peças. Meu pai sempre conduziu a parte de prótese e antigamente muitas coisas se realizavam no próprio consultório. Eu achava aquilo muito interessante, as possibilidades da resina acrílica. Então foi me trazendo curiosidade e inspirado no meu pai, acabou que chegando na fase de vestibular eu já estava totalmente focado na odontologia, foi o que eu busquei. E assim... No decorrer da minha carreira também, eu sempre quis odontologia por causa do meu pai também. E no decorrer da trajetória profissional, eu também vi essa habilidade e esse gosto também pela arquitetura e pela engenharia. E aí, também, se eu fosse para esse lado, para esse rumo, eu também seria um bom arquiteto, É tanto que todas as nossas unidades, tudo tem... sou eu que faço essa parte, né? Tem um pitacozinho seu lá. Sempre foi, né? Sempre... É bacana. Esse planejamento, essa dimensão espacial, né? Habilidade com essa parte espacial, também eu tenho muita facilidade, gosto muito, né? Sou um perfil muito analítico, então gosto de cada coisa no seu lugar, então tenho muita facilidade com organização, enfim, também seria, acho que, um bom engenheiro ou arquiteto, ou os dois ao mesmo tempo. E tá, aí você escolheu, beleza, foi para UNAERP. Ribeirão Preto. Espetacular, né? Faculdade. Eu prestei na UNAERP. Você prestou? Na época, eu saí muito mal. Eu acho que foi na prova de geografia, era muito regional, e me ferrei, não saí bem, e aí eu passei Uberaba, Mogi das Cruzes, e... Eu passei em Mogi também. Também passou naquela época, né? Mogi, eu prestei em poucos lugares, além, e Alfenas. E aí, era mais perto do Uberaba, eu tinha conhecidos que faziam lá também, acabei escolhendo lá, não passei em Anápolis e nem na Federal. Naquela época era... Acho que a gente pegou uma época que a odontologia estava muito em alta, né, Era. Fabiano? Muito. Tanto muito quanto concorrido, a medicina, né? Tanto quanto. Eu lembro que na época que eu passei em Ribeirão Preto, eu acho que a quantidade de candidato vaga para odontologia e medicina estava bem equiparado. Então estava mais competitivo, né? Mais complexo de... Mas... Tive esse êxito em Ribeirão Preto, vivenciei essa vida universitária numa cidade universitária, acho que você viveu a mesma coisa, né? Sim. Uberaba também era uma cidade universitária. Hoje eu acredito que os estudantes de hoje não têm a possibilidade de vivenciar o que a gente viveu, né? Sem dúvida, foi espetacular. E eu recordo que algumas vezes Uberaba não tinha o McDonald's. E Ribeirão Preto tinha o McDonald's. Então, assim, era um passeio, né? Nossa, vamos lá em Ribeirão comer o McDonald's. Porque acho que foi a época que surgiu o McDonald's no Brasil. Não lembro, assim, alguma coisa assim que era naquele período ali de 97, 98.
quando surgiu, acredito que tenha sido nessa época e fui. Ia muito em Ribeirão, assim, sei lá, 2, 3 vezes ao ano para ir ao McDonald's. E aí, dentro da faculdade, doutor, você já sabia onde é que você queria chegar? Assim, hoje, onde é que você está? Né? Você almejava assim, eu quero chegar com um consultório assim, ou com uma clínica assim, ou sendo professor assim. Eu sempre tive essa vontade de entrar no mundo acadêmico. Isso desde a faculdade. Mas quanto à especialidade que hoje eu mais atuo, apesar de não ser minha especialidade, que é a parte reabilitadora, não que minhas especialidades não contribuam com isso, né? Mas eu sempre gostei, assim, de tudo da odontologia que envolvia algo matemático. Então eu gostei muito de início da ortodontia. Aliás, eu sou um dobrador de fio, assim, exímio, né? Então eu gosto muito dessa parte que envolve um pouco da mecânica, da parte mais física. E desde a época da faculdade eu me encantei com a questão de materiais dentários também. Então, hoje, na minha atuação, eu gosto muito de conhecer tudo que eu trabalho e eu acho que tudo veio conduzido de acordo com o que eu fui passando os anos na faculdade, fui conhecendo cada especialidade, fui me identificando com cada uma delas. Então, assim, eu acho que foi o caminho que me trouxe aqui onde eu estou hoje. E não é comum essa trajetória que você fez. Você escolheu a ortodontia, beleza. Aí, normalmente, você pular para a implantodontia, quer dizer que você já migrou para a parte reabilitadora. Você também faz reabilitação, não só implantodontia, né? Atualmente eu trabalho mais com a parte reabilitadora protética do que a cirúrgica, né? Hoje, cirurgias mais complexas, eu geralmente tenho um parceiro que trabalha comigo. Estou bem mais focado na parte protética do que da implantodontia. Quando eu formei, Fabiano, meu pai foi um dos primeiros. Na época não podia se dizer implantodontistas porque não tinha especialização, era um credenciamento pela Nobel Biocare. Então meu pai veio com a implantodontia, eu fiz a orto até para complementar os poucos anos que eu consegui trabalhar com ele, porque logo ele adoeceu, teve alguns problemas e eu tive que acabar assumindo a clínica sozinho. E aí veio a necessidade de trabalhar com a implantodontia também, né? Aí veio essa oportunidade. Eu fiz a especialização, assim, na época a gente trabalhava com centenas ou até milhares de implantes, lotes de implantes, né? Então, acredito eu que eu devo ter aí aproximadamente mais de 3.000 implantes instalados, graças a Deus uma porcentagem de êxito bem alta, e foi essa a minha trajetória, né? Eu sei que muitos tentam seguir uma especialização, progredir só naquela área, mas eu fui experimentando, fui vivenciando, fui buscando novas oportunidades e conduzi dessa forma. E o consultório, onde é que é seu consultório? O consultório da sua família, né? Isso. Seu pai. Você deu sequência, então. Você formou, já migrou para o consultório do seu pai e hoje você continua lá. Sim. Eu me formei, trabalhei com meu pai, mas também trabalhei em outras clínicas. Na época, na fase que eu fiz ortodontia, trabalhei muito em consultórios do interior, com parceria, então viajei por várias cidades do interior. Naquela época não tinha tanto ortodontista, né? Não. Eu recordo disso. Então, acabava tendo essa demanda. Mas, atualmente, depois que meu pai faleceu, eu fiquei só no meu consultório. Meu consultório fica em frente à Assembleia Legislativa Antiga, ali próximo ao Bosque dos Buritis. Sei. Era do meu pai lá já. Eu dei uma ampliada também com o meu pitaco de arquiteto. Não. É naquele prédio ali? Não. Não. É uma rua, chama Rua 29A. Ela sai de frente à entrada da Assembleia Legislativa. Sei.
Aí lá é térreo, né? É uma casa. Aí, Lá vocês são quantos? É só você? Como é que funciona? lá sou eu tenho a parceria do Dr. Christian, do Dr. Flávio, principalmente nessa parte mais cirúrgica, e minhas colaboradoras, que são duas, né? Você tem uma recepcionista e uma TSB? E uma auxiliar. Auxiliar, né? Uma SB. E você tem noção quantos pacientes você já atendeu? Rapaz, isso é complexo de te responder. Mas são vários, são 23 anos aí de odontologia. A gente perde a conta, não tem como. Você tem sistema? Você tem sistema? Eu ainda trabalho na moda antiga. Eu trabalho só com ficha, com a ficha física. Eu tentei migrar, tentei aderir a alguns. Tentei 2 sistemas, mas aí acaba que você está tão acostumado ali com a ficha, com os papéis, mas está na hora já de mudar. Não, você tendo um sistema, tendo uma pessoa que alimente, né? Não pode depender 100% de você. Já ajuda bastante. E assim, tinha alguma crença que você tinha na época da faculdade sobre odontologia, apesar de ter o seu pai como um grande apoio, né, em sua vida, mas tinha alguma crença assim, que você via em você ou nos colegas que foi desmistificado com o decorrer do tempo? Bom, acho que a crença que eu tinha, que hoje eu tenho outra visão, é questão de tempo de trabalho. Antes eu achava que quanto mais ficasse ali na clínica e atendendo, questão de precificação. Hoje a gente já tem uma visão diferente, né? A gente dá uma virada de chave. Chega um certo momento que a gente consegue fazer essa virada de chave, de ver o valor do seu procedimento, ver que você não precisa se matar dentro do consultório para ter êxito financeiro, né? Então acho que essa era a principal crença que eu quebrei hoje em dia, porque no começo da minha carreira, igual eu te falei, ia para interior, tinha dia que eu começava um atendimento no interior às 8 da manhã, terminava 10 da noite, né? E acaba que a gente não tem qualidade de vida dessa forma, e atualmente a gente sabe que executar um trabalho que tenha valor, né, que a gente consiga ser valorizado, a gente consegue ter menos tempo de cadeira e mais qualidade de tempo, né? E em quantos anos assim, de profissão que caiu essa ficha, esse entendimento? Fabiano, eu acho que eu demorei, acho que uns 10 anos. Na nossa época tinha esse tabuzinho, né, de que dentista só ganhava dinheiro depois de 10 anos. Você já ouviu essa frase? Sim, sim. Então, hoje eu acho que esse mundo digital mudou demais isso, mas assim, era comum ouvir isso, né? E eu vivenciei isso, eu assim, mudei demais em relação a esses paradigmas. Depois de 10 anos eu tive uma... Mas é comum ainda, assim, como a gente conversa com vários profissionais, com vários colegas, e percebe-se assim que essa maturidade, existe a teoria das 10 mil horas. Para você se tornar um bom profissional em qualquer área, fizeram um estudo que você tem que se dedicar 10 mil horas. 10 mil horas, você traduzir isso para 8 horas diárias de segunda a sexta, dá 5 anos. Né? Você trabalhar 8 horas por dia. Então, se você trabalhar só meio período, isso aí torna-se em 10 anos. Mas eu acredito que os 5 primeiros anos da odontologia, é o que eu tenho visto, que tenho vários colegas falando sobre isso, que os 5 primeiros anos é para você pegar a mão. Depois você pega a mão, beleza, fica mais fácil, mais leve, até certo ponto, né? Assim, procedimentos mais comuns que você vê no dia a dia, né? Que nessa parte ordinária. E aí, dos 5 aos 10, você começa a entender um pouco mais, exatamente como você falou, né?
não preciso tanto tempo, consigo fazer mais rápido, tenho um fluxo maior de pacientes. Então, dos 5 aos 10, você já começa a entender mais sobre o negócio, né? E o auge assim, da carreira, realmente, que aí você já está mais experiente, né? Tanto tecnicamente e mais entendido sobre o negócio, é em torno de 10 anos mesmo. É o auge, que aí dos 10 ao 20, aí você começa em, agora eu vou, sei lá, montar mais um consultório. Não, vou ampliar a minha equipe, vou mudar de lugar, chamar mais colegas. Então você vê essa movimentação mais empresarial, né? Mais organizacional. Então é bastante comum, coincide com esse dado que você traz e faz jus, sim, faz totalmente o sentido o que você tem. Sim. E até um dos problemas que a gente vê na grade curricular é a falta dessa instrução para o estudante de como gerir, de como conduzir um consultório, né? Então a gente quebra muita cabeça para conseguir ter toda essa organização, todo esse pensamento empresarial, né? Porque a odontologia ela não se limita ao atendimento clínico. A gente tem que gerir, que seja um consultório, que seja uma clínica. E acaba que se você às vezes não conduz isso, não busca isso num curso ou alguma coisa, você vai quebrando a cabeça, mas uma hora você tem que acertar. E você acredita ou tem certeza que a odontologia é uma profissão desafiadora? Eu tenho total certeza. Cada paciente que senta na sua cadeira é um desafio novo. E eu acho que essa é uma das grandes emoções de ser dentista, né? De ter um desafio a cada paciente. Cada paciente, né? Você não ter aquela repetitividade que às vezes se torna monótona em várias outras profissões. Nós não. Ali, cada caso é um caso, cada tratamento você tem que raciocinar e conduzir de forma diferente. Por mais que a gente tente protocolizar, ter alguma receitinha de bolo, não tem jeito. Se você não tiver um feeling para entender isso, acaba sendo frustrante, né? Qual que é o desafio da ortodontia, o maior desafio da ortodontia, e qual que é o maior desafio da implantodontia ou da reabilitação, vamos dizer assim, esses dois? Bom, vamos lá. Da ortodontia, eu acho que o maior desafio chama-se estabilidade, né? Eu acho que terminar um tratamento ortodôntico, garantir estabilidade para o paciente, acredito que ainda é um desafio para muitos ortodontistas, né? Apesar de tentarmos conduzir da melhor forma possível, a gente recebe às vezes até nossos próprios pacientes ou pacientes de colegas sempre com a queixa de recidivas, de falta de estabilidade no tratamento. Acredito que esse seja o maior desafio. E hoje a gente está vivendo essa era digital, a gente está com uma tecnologia nova, não me adentrei tanto na tecnologia da ortodontia digital, com os aparelhos invisíveis, né? Você ainda do sistema tradicional, ainda dos brackets. Eu hoje não atuo tanto. Você acredita que são poucos meus pacientes de ortodontia? Geralmente são filhos de pacientes que eu atendi no passado que falam, não, tem que ser você, faz. E aí, alguns casos mais, principalmente na parte da ortodontia fixa, eu ainda conduzo. Entendi. Porque agora meu foco realmente é essa parte reabilitadora. Bacana. Eu acho que o cirurgião dentista tem que ser raiz mesmo, fazer a reabilitação. Tem. E hoje a gente está... Eu vejo hoje pelos meus alunos, né? Eu sempre, primeira aula, eu pergunto o que você almeja, o que você quer, assim, a tal da ROF está em alta, né? Tá. Mas como vários colegas aqui, a gente já fez entrevista com vários colegas da ROF e reabilitadores também, não tem como você pular esse processo e cair na ROF. Né? Então, é uma consequência, a cereja do bolo da odontologia seja a ROF, né? Depois de uma reabilitação total, talvez você não consiga
né, chegar onde você almejava chegar, e a Hoff veio aí para finalizar com chave de ouro, né? Sim, sim. E não você pular todo o processo para ir só para direto para a especialidade, né? Isso. Então, esse aí é um paradigma que tem para os recém-formados aí, né? Então, fica aí a orientação, viu, colegas? Isso é verdade. E hoje, qual que é o maior desafio que você tem? Já que você tem 23 anos, já sabe tudo, doutor, não precisa aprender mais nada. Não. Qual que é? Não. Ou tem mais alguma especialidade engatilhada para fazer no próximo ano, daqui 2 anos? Como é que tá? Na odontologia não tem como se isentar de novos desafios, ela evolui a cada ano, a gente tem tecnologias novas, técnicas novas, então é sempre desafiador. Meu projeto atual é relacionado à impressão 3D, igual a gente já tinha conversado, mas de foco mesmo eu quero ainda conseguir estabelecer meu curso de impressão aqui em Goiânia, já está saindo do forno, e tentar entender mais sobre essa nova tecnologia, e acho que isso. Explica melhor, doutor, como é que é essa tecnologia? Aliás, fale sobre um pouco. Deixa eu falar um pouquinho sobre a impressão 3D e minha vivência com isso. Meu pai faleceu em 2015, né? Caiu o meu chão, era meu parceiro, apesar dele já estar adoentado desde 2009, mais ou menos, ele já não atuar mais clinicamente. Certo. Eu tinha um contato diário com ele, as trocas de informações, ele sempre perguntava sobre os atendimentos, então era sempre muito bom. E depois que ele faleceu, eu resolvi traçar algo que ele já tinha em mente e que ele não conseguiu conduzir. A gente queria trabalhar nessas novas tecnologias. Em 2017, aproximadamente, eu comprei minha primeira impressora 3D. E comecei a brincar com aquilo. Era uma impressora ainda sem muita tecnologia, era uma impressora para fins não odontológicos ainda. Na época era um LCD policromático, trazia uma necessidade de tempo de impressão grande. E daí em diante eu fui me encantando com aquilo. E comecei a trabalhar na impressão 3D com impressão de modelos. Depois, o que me encantou mais foi a possibilidade de impressão de resinas calcináveis, que são resinas para serem calcinadas e gerar tanto peças metálicas quanto peças cerâmicas. E agora eu estou muito aprofundado, muito focado nas novas resinas com carga cerâmica, que eu vejo que num futuro bem próximo vai ser bastante utilizado na vida clínica do dentista. Então, eu estou com esses estudos, com esse foco, estou desenvolvendo o curso já focado na impressão 3D, já com essa visão de que a gente vai dar uma mudada aí nas formas de se reabilitar com resinas, né? Então, isso. E a MakerTech, me fala sobre a MakerTech. Bom, a MakerTech, desde que eu comecei meus estudos, a MakerTech é uma fabricante de resinas nacional, né? Inclusive, o fundador dela é goianiense. Hoje ele mora em Tatuí, mas fez faculdade em Ribeirão Preto também. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá e trocando algumas ideias, mostrando alguns estudos, a gente estabeleceu uma parceria e hoje a MakerTech ela é uma das maiores fabricantes de resina para impressão 3D focados à odontologia que a gente tem no Brasil. Acredito que ela atua desde 2015, 2016, já trabalhando com resinas de impressão e foi evoluindo. E hoje ela traz uma resina com carga cerâmica que a gente tem
várias propriedades mecânicas, físicas, de forma geral, que já atendem totalmente a uma restauração de longa duração, ou podemos até dizer uma restauração final, né, definitiva. Então, hoje eu fui convidado a ser speaker da MakerTech. Eu gosto de trocar várias informações, já fiz alguns trabalhos, já publiquei relatos de casos com essa nova tecnologia e estou vendo assim um resultado assim excepcional, tanto na estética quanto na parte funcional. E é isso. Eu hoje conduzo com essa empresa essa parceria e eu tenho essa visão de que num futuro bem próximo, Fabiano, a gente vai estar bem estruturado para trabalhar com uma impressorinha chairside, o scanner já está cada vez ficando mais acessível e a gente poder promover todas as vantagens que o mundo digital traz para a gente, né? Aquela precisão, aquela capacidade de um software de fazer uma anatomia, uma simetria, né? Então eu tenho essa perspectiva sobre o tema. Não, sem dúvida, tudo que gera rapidez, conforto, né, para o paciente e para o profissional, a gente tem que investir. E a tecnologia traz isso para nós, né, de uma forma muito grande, de uma forma muito fácil. E, exatamente, hoje um scanner, quando a gente comprou nosso primeiro scanner em 2017, o primeiro Tri-Shape, foi 125 mil. Naquela época, 125 mil custava uma BMW 320. Hoje a BMW 320 é 370, 380 mil. Seria o preço de um scanner hoje se você acompanhasse essa progressão aí do carro. Sim. Né? Então, hoje, um scanner, 60 mil você consegue comprar, né? Da Straumann tem um scanner acessível desse valor, divide em várias vezes, né? As impressoras também cada dia mais marcas, mais acessíveis ficam os valores, né? E mais qualidade também. Agora, a questão de a maioria dos profissionais quererem esse desafio tecnológico de ter ali em seu consultório, eu acho um pouco mais difícil, porque nem todos têm essa habilidade, né, tecnológica, nem todos têm esse tempo, mas vão ter sim profissionais que querem, né, essa excelência, essa rapidez, essa qualidade. Então sim, né? Sim, eu acho que esse é o caminho mesmo. E nós, aqui do Grupo Ciro também, nós temos grande aptidão, esse DNA tecnológico, né? Então, sim, vocês são sempre inovadores, né? Sempre eu trabalho em gostamos, parceria com vocês há muito tempo. Inclusive, meu foco em relação à impressão 3D é essa democratização da impressora, porque hoje uma impressora 3D você compra ela a partir de R$ 3.500, você tem uma impressora de altíssima qualidade. Eu trabalhei muito tempo, Fabiano, com scan services. Quantas vezes eu já mandei paciente para vocês escanearem, me entregarem o escaneamento. Trabalho com CAD designers também, ou existem softwares hoje que possibilitam você fazer pequenos trabalhos, menos complexos, e uma impressora de R$ 3.500 te entrega aquela restauração ali de forma rápida e eficaz. Então, muito desse tabu de não ter odontologia digital dentro do consultório em relação aos custos, em relação à resistência a conhecer essa tecnologia, que eu vejo hoje um pouquinho mais de facilidades, principalmente porque os equipamentos evoluíram demais, a qualidade evoluiu demais, e hoje tem um custo acessível, e hoje a gente tem terceirizações de serviços, igual eu já mencionei, que eu já fiz vários serviços, até de impressão já fiz com vocês. Então a gente tem essa possibilidade de trabalhar nesse mundo digital, que seja tudo terceirizado. Mas eu acho que o principal tabu que a gente tem que quebrar é desse
glamour todo relacionado a essa parte, né? Igual você falou, há uns tempo atrás a gente tinha um custo de scanner, Preço de um carro. preço de um carro, era complicado. Hoje está ficando mais acessível. Hoje já tem mais possibilidades de parcerias. Hoje temos vários scan services, temos vários designers. Então eu acho que um futuro próximo a gente vai estar trabalhando bastante com isso. Na sua especialidade, qual foi a tecnologia que mais impactou a sua área? Foi a tomografia? Foi o implante? Foi o implante? Eu acho que foi o scanner? Eu acho assim que, como eu vivenciei a vida clínica do meu pai, na implantodontia, no credenciamento, o primeiro tomógrafo aqui em Goiânia foi quando? Fomos nós, trouxemos também, em 2007. 2007. Meu pai era credenciado, acho que desde 97, 98, 96, 97, aliás. Então, eu sempre tive a convivência, e às vezes meu pai relatando a dificuldade que era posicionar um implante. E eu lembro dele falar assim, olha, já aconteceu o caso de abrir, infelizmente não ter espessura e ter que fechar. Então eu acho que o que foi impactante para mim foi vivenciar a tomografia, a possibilidade de visualizar tridimensionalmente um osso para você conseguir ter segurança e instalar um implante com segurança. Então acho que foi o maior impacto para mim. Depois veio a parte do escaneamento, depois a parte da impressão. Então, assim, eu sempre gostei de tecnologia. Se eu falar qual que mais me impactou, é complicado para eu te dizer, mas acho que são as principais que tiveram impacto na minha vida odontológica. Iniciando pela tomografia, né? E, inclusive agora, né, que você acabou de relatar, as resinas também, hein? E as resinas agora. A gente... Primeiro foi uma evolução, né? A resina ela era bem tóxica, era utilizada só para modelos, só para fins de protótipos, e aí começaram a desenvolver resinas biocompatíveis, resinas para restaurações provisórias, e agora já aprimoraram as qualidades dessas resinas para fins até de restaurações finais. E que tipo de caso sempre é um desafio, doutor? Assim, realmente, nós sabemos que todo caso, todo paciente que chega é um desafio, nós sabemos disso, isso é um fato. Mas assim, tecnicamente, esse aqui, só a partir dos 10 anos de profissão que eu consigo fazer com mais facilidade. Que tipo de caso? Eu acho que... Na minha vivência, eu acho que o que trouxe mais dificuldade para mim foram reabilitações mais complexas, principalmente quando é envolvido algum hábito parafuncional. Quando a gente tem um bruxismo associado, eu acho que ainda são os casos mais desafiadores, né? Apesar de eu conduzir vários tratamentos, devolvendo toda a estrutura funcional e estética de pacientes bem acometidos por desgastes, eu acredito que ainda assim é um dos casos mais desafiadores, é uma reabilitação geral extensa, né? E que envolva várias outras especialidades, né? Eu acho que para mim hoje é o que eu vejo mais complexo. Qual foi a sua reabilitação mais extensa? Assim, o paciente demorou quantos anos para a gente começar e finalizar esse caso? Deixa eu tentar recordar. Mas já teve... E por que demorou tanto? Não, já teve pacientes ali que foram em torno de 2 anos quase para finalizar. Porque a implantodontia ela necessita de um certo tempo para osso-integração. O enxerto ósseo também necessita de um certo tempo. Não é sempre que conseguimos instalar implante e enxerto ósseo em um mesmo tempo operatório. A adaptação do paciente, às vezes com próteses provisórias,
readaptação da oclusão desse paciente vai demandando tempo até que a gente consiga estabelecer algo definitivo. Então, eu já tive casos mais ou menos conduzidos igual eu falei, que chegaram a quase 2 anos para completar a reabilitação, finalizar. E tem a questão do paciente também, né? Que ele pode sumir, não voltar, Sim, não quero sim. fazer agora. Esses eu nem contei, né? Eu né? falei um tratamento que foi conduzido com colaboração total do paciente. Isso. Tem essa parte também, né? Que é complexa, né? É. Acho que até, se você me perguntasse qual que é o paciente mais desafiador, é o que não colabora, né? Seja pela presença, até pela condução na cadeira. Então, Sim. é isso. E tem muitos pacientes que, sei lá, ocorre vários fatos, né? Alguém na família falece ou fica doente. São intercorrências né? inevitáveis, às vezes. Não tem como, né? Ainda mais nessa parte habilitadora que é extensa, né? Mas o seu perfil, vendo o seu perfil aqui, você falando tranquilamente assim, quem trabalha com reabilitação tem que ter um perfil mais tranquilo, mais paciente. Então, isso é muito importante até para os colegas que estão nos assistindo aí, né, que estão escolhendo qual área atuar, né, tem que entender do seu perfil. Se você é um perfil mais tranquilo, provavelmente consegue, né? Sim, você tem que lidar respeitar os processos, né? Não pode pular etapas, tem que saber compreender as demandas do paciente. A gente não atende só uma boca aberta com dente, a gente atende todo um ser humano, né? Se a gente não tiver essa compreensão, a gente passa por frustrações, né? Então, tem que ter paciência, tem que ter carinho com o que faz. Eu acho que são pontos fundamentais na odontologia. E acredito eu que, acho que em toda a área, a gente precisa ter essa disciplina, né? Esse foco na condução dos casos. Uhum. Doutor, você falou há alguns minutos atrás que a faculdade realmente não entrega essa parte de gestão, né, de liderança, de estratégia. Como é que foi para você isso, né, entender assim, de pessoas, de processo, de tecnologia, né, de autoconhecimento até para escolher a área que você atua hoje, né, de entender que um consultório, uma clínica é uma empresa. Como é que é isso? Como é que foi o desenrolar e como é que é hoje para você essa parte? É desafiadora, não é? Como é que é? É desafiador, não é fácil gerir um consultório que seja, uma clínica. Eu conduzi com erros, com acertos, quebrando a cabeça, para chegar aonde eu estou hoje. E ainda acho que essa parte de gestão, o que puder melhorar, é fundamental na condução da clínica, né, da carreira. Mas nunca fiz nenhum curso em específico, fui vivenciando, trocando ideias para tentar chegar no melhor que eu pude. Uhum. Não fez nenhum curso assim de comunicação, algum curso para melhorar, para se autoconhecer, para desenvolver alguma habilidade que faltava na sua carreira? Não, nunca fiz. Foi um conhecimento tácito, vivenciado Isso, no dia a dia. No dia a dia. Achando, eu errei aqui, eu preciso melhorar ali, e vai sozinho. Sim, autodidata, a vamos gente dizer precisa assim. ter a humildade de ver quando erra, tentar consertar. Eu acho isso um ponto até forte na minha personalidade, né? Eu sei reconhecer meus erros e sempre busco melhorar, né? Não me dou por vencido fácil, não. Uhum. E em relação à sua equipe, você tem uma recepcionista que você falou, né? E ela trabalha com você há quantos anos? Ela está recente agora. Ela deve fazer, acho que 6 meses. Mas nessa minha carreira eu já tive pessoas que ficaram 6 anos, 4, e sempre tem aquele período que às vezes você não consegue encontrar
uma parceria interessante, que aí fica mais rápido. Isso aí. É porque muitas vezes quando você não tem, a pessoa não tem a possibilidade de crescimento ali dentro também, né? Fica mais limitado realmente, Sim. né? Não sei que seja um perfil um perfil mais planejador, mais tranquilo, que tá bom daquele jeito, né? Mas pessoas que estão estudando, estão fazendo Quer buscar faculdade, alguma coisa, sim. né? Então acaba sendo uma passagem ali mesmo, né? E graças a Deus, assim, eu tenho histórias de pessoas que passaram ao meu lado e que hoje, né, estão muito bem, cresceram, e é gostoso para a gente ver isso também, né? Isso é satisfatório. E tem muitos pacientes que chegam até você e que pedem garantia. Como é que é a sua relação em reabilitar um paciente e ele pedir essa garantia, se é concedido ou não por você? Isso tem vários perfis aqui de colegas que não garantia, outros não, outros falam nem tudo é para sempre. Enfim, tem várias linhas para se seguirem, né? Não sei qual é a sua. E aquele paciente que chega já com a foto, né, que seja igual eu brinco, da Angelina Jolie, né? Ou do Gustavo Lima, eu quero esse sorriso. Esse sorriso, né? E como é que faz, muita hein, doutor? boca da Angelina Jolie. Bom, assim, eu adoro a fase. Se o que Deus fez você não conseguiu conservar, quem sou eu para tentar fazer algo, né, definitivo, né? Porque é complexo isso, mas a gente tem pacientes que eles vêm com a expectativa muito alta, com uma exigência também alta, principalmente a durabilidade das coisas. Eu acho que, por lei, né, nós temos que dar 3 meses de garantia, mas eu acho mais importante a comunicação. A partir do momento que você consegue trabalhar a expectativa desse paciente, mostrar a realidade para ele, eu acho que dá para se sair bem nesse tipo de situação. E eu gosto muito de fazer analogias, de tentar com carinho explicar para cada paciente em relação ao que ele tem o que ele busca, né? E é normal a paciente chegar com uma foto, eu quero esse dente, quero esse sorriso. Estava brincando com uma colega há pouco da harmonização, você queria a boca da Angelina Jolie, e a gente tem que mostrar que nós somos seres humanos diferentes e que cada um de nós conseguimos estruturar de acordo com o que a gente tem, né? Não dá para se basear, nós temos anatomias diferentes, perfis faciais diferentes, né? Então acho que uma boa explicação, uma boa conversa com o paciente, a gente consegue mudar essa expectativa dele. Acredito nisso, né? Até hoje tive sucesso com isso, sempre com uma boa conversa, um bom atendimento, tentar compreender o que ele quer trazer, o que ele quer buscar, e assim eu conduzo. Perfeito, doutor. Eu estou vendo aqui, né, recordando que você é professor na Unicampus e na Universo. Sim. E fale um pouco mais sobre essa experiência na docência, como é bom ensinar, que diz que quem ensina tem que estudar mais ainda para poder ensinar. Sim. É isso mesmo? É verdade, né? Eu tive que... Bom, primeiro que a docência, eu já te falei que desde a faculdade eu tinha essa vontade, meu pai seguiu esse caminho, eu me espelhei muito nele, eu quis seguir esse caminho, e em 2022 eu tive convite de um amigo meu que já era professor na Universo e entrei para a docência. Quem que é o professor? Bruno Rodrigues. Ah, sim. E a convite dele, tô lá até hoje e realmente, né, para ensinar a gente tem que se antenar em tudo, buscar da melhor forma estruturar uma aula, estruturar como você vai conduzir seus ensinamentos. Então acaba que a gente busca um pouquinho mais de assuntos que às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Eu entrei lá para
trabalhar na parte de anatomia dental, então tinha muitos detalhezinhos que passa o tempo, você já esquece um pouquinho. Só que é gostoso, é desafiador, é uma vivência legal, compartilhar seu conhecimento, poder obter o feedback dos alunos, né, quando eles aprendem, quando eles tiram as dúvidas. E a energia de uma sala de aula é sem palavras para descrever. É muito bom. Eu sou muito apaixonado no que eu faço hoje, faço com muito gosto. E é isso. É muito mais paixão do que financeiro, né, doutor? É bom relatar. Financeiro não deve nem entrar em questão. É bem por paixão mesmo. É. Né? E de poder, né, compartilhar seu conhecimento. Sim. E para mim foi muito gostoso, né? Porque 23 anos de profissão, vamos dizer aí que eu estou com 4 anos na docência da graduação. Eu já estava com tempo demais de cadeira, foi muito satisfatório poder mudar de ambiente, poder ter novas experiências, isso é bom demais na vida da gente, né? E o Bruno Rodrigues é filho da Bia? Exatamente. Né? Ele ainda tem aquele consultório lá no final da Goiás, lá de esquerda ali? Você lembra que ele tinha um consultório ali? Tinha. A gente formou juntos, né? Tá. Mas acho que foi bem no comecinho da carreira dele. Agora ele está com um consultório lá na 3 do Oeste, até próximo ao meu consultório.